Amém? Gênesis 6:22 diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Há poucos dias atrás, o presbítero Gessé trouxe uma mensagem baseada não somente nesse verso, mas na história de Noé. E eu não quero de forma alguma aqui estar repregando a mensagem dele, pelo contrário, é trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração em cima deste texto, e com certeza uma mensagem que é diferente da mensagem que foi pregada há poucos dias atrás, com base nesse texto também. A mensagem de hoje ela tem como tema resiliência, palavra que o pastor José Alcides gosta, resiliência. E se eu fosse dar um título, seria persevera. Por que tem a ver com resiliência nesse texto? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Se nós lermos o texto e o contexto, lermos o texto, se lêssemos o contexto, nós iríamos ver em poucos versículos Deus anunciando a Noé que iria fazer com que um dilúvio viesse a afetar a terra, e toda a carne, toda a alma vivente iria morrer. É isso que nós vemos. E ao ler, parece que o negócio acontece assim: Deus anuncia, no dia seguinte acontece. Mas não é desse jeito, não é dessa forma que acontece. O que acontece é por um período muito longo, e somente alguém realmente resiliente iria cumprir desta forma, conforme tudo o que Deus mandou, somente resiliente. Se nós buscarmos um pouco antes, nós vamos encontrar no livro de Gênesis também, no capítulo 6, verso 3, Deus anunciando que haveria um prazo de 120 anos antes que a mão de Deus viesse pesar sobre a terra por causa de toda a iniquidade que o homem havia se envolvido. O texto diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse é o prazo que Deus deu para que a sentença dele viesse. E aí nós vamos procurar ver o que Deus faz após isso. Deus chama Noé. E quando Deus chama Noé, Noé é anunciado pela primeira vez tendo 500 anos. No versículo do capítulo 5, verso 32, vai dizer que Noé tinha 500 anos quando ele é citado pela primeira vez. E em seguida, no contexto seguinte, Deus anuncia a ele que iria destruir a terra e dá uma ordem a ele para construir uma arca que deveria ter 3 andares e que iria alojar todos os animais escolhidos por Deus para estarem ali, além da sua família. E quando nós vamos encontrar no capítulo 7 e verso 6, nós vamos encontrar o texto dizendo que Noé tinha
600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando ele é mencionado a primeira vez, tinha 500 anos. Quando ele entra na arca, ele tinha 600 anos. Mas o que isso tem a ver com resiliência? É uma diferença de 100 anos. Deus anuncia que o prazo máximo seria 120. Noé parece que ele foi até mais aplicado à ordem de Deus do que Deus havia exigido, ou Deus esperava que ele fosse fazer. Porque se o prazo era 120 anos, e ele em 100 anos ele resolve todo o problema, é sinal de que ele foi esforçado. Mas ele não foi somente esforçado, ele foi resiliente. Ele faz uma coisa que é inédita. É inédita. Ele constrói uma embarcação do tamanho que nunca havia se visto sobre a face da terra. Nunca. Tamanho enorme, muito grande. Para aquela época, algo absurdo. Mas ele constrói, mesmo não sendo sequer carpinteiro, quem dirá construtor de barco. 100 anos ele levou para construir essa arca. Algumas pessoas acabam desistindo cedo demais quando recebem uma promessa de Deus ou um chamado para alguma obra. Algumas pessoas desistem muito rápido. Algumas pessoas não têm coragem de dar sequência na sua vida confiando em Deus. Noé dá o exemplo contrário, o exemplo de que não importa o tempo que irá durar ou será necessário batalhar até que a promessa se cumpra. A gente vê o primeiro exemplo que a gente pode ver na Bíblia é de Abraão. Abraão é chamado por Deus quando tinha 75 anos de idade, recebe a promessa de que iria ter um herdeiro, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e o herdeiro não surge. O ventre da sua esposa continua fechado. Ele não consegue gerar um filho. E aí resolve dar uma forcinha para Deus. A sua esposa tem a ideia de dar a sua serva para ele, a sua empregada, para que ele então gerasse um herdeiro através dela, mas não era essa a promessa de Deus. E olha, é bem sabido que quando a gente, ao invés de cumprir a vontade de Deus e quer criar atalhos, esses atalhos nunca serão realmente bons. Os atalhos quando se fala das coisas de Deus, das promessas de Deus, eles não irão nos levar a um lugar bom. Pelo contrário, irá trazer consequências ruins. E essas consequências ruins nós podemos ver até nos dias de hoje, porque Israel está lá hoje em guerra contra o Hamas, contra os árabes, contra os islamitas, até hoje. E quem são esses? Se não descendentes de Ismael, que estão até hoje guerreando contra o filho da promessa. Até hoje. Cortar atalho nunca é uma boa coisa. Mas ao menos, Abraão voltou-se para Deus e fica, após este erro, firme, aguardando a promessa de Deus, que veio a se cumprir 25 anos depois da promessa anunciada a ele, que quando Deus anuncia, ele tinha 75. Da sua semente irá surgir uma grande nação, irá nascer uma grande nação. 25 anos se passam até que o filho da promessa nasce. Até que isso veio a acontecer.
É necessário a gente entender que quando Deus ele promete, ele vai cumprir. Não importa o tempo que será necessário, vai se cumprir. Olha só, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, que seria o libertador, que seria o salvador, Deus começa a anunciar a sua vinda lá para Eva, lá no Éden, quando eles estão sendo expulsos. Quando diz que da semente da mulher iria nascer um que pisaria na cabeça da serpente. Mais ou menos 4.000 anos se passam, ou mais, até que a semente da mulher viesse nascer, pisando na cabeça da serpente, trazendo assim a oportunidade de salvação ao homem. Aí alguns pensam, mas por que Deus é tão demorado? Deus não é demorado. Na verdade, para Deus um dia é como 1.000 anos como um dia. Para Ele tempo não é um problema. O problema é para nós, e principalmente na nossa geração, que vivemos naquele imediatismo, onde nós queremos tudo para ontem. Não é para hoje, é para ontem. Ficamos necessitados, desesperados, e quando não conseguimos alguma coisa do jeito que nós queremos, ficamos até irados. É certo? Poucos dias atrás, o carro deu problema, precisei comprar uma peça, procurei na internet, uma semana depois da entrega, eu não me conformei, procurei, até que recebi no mesmo dia. Nós somos assim. Somos uma geração que não temos mais a paciência para esperar. Nós não temos mais aquilo que era natural dos seres humanos, aquela longanimidade, que plantava e esperava meses até que a planta viesse a germinar e gerar o seu fruto, até que se pudesse desfrutar dele. Nós não temos mais essa paciência. Nós precisamos aprender com o que as Escrituras nos dizem. Noé, resiliente. Devemos aprender com homens que tentaram acelerar o processo, como no caso de Abraão, e acabou trazendo para si uma dor de cabeça enorme. E não somente para ele, como para a sua descendência. A história de Israel poderia ser muito diferente se Abraão não tivesse cortado um atalho. Existem promessas que Deus faz e vai levar tempo para se cumprir. De Abraão demorou 25 anos para se dar início do cumprimento. Mas a gente vê outras histórias, como o caso de Davi, que nós encontramos no livro de Segundo Samuel. A Bíblia nos conta que Davi foi escolhido e ungido, consagrado, escolhido por Deus e confirmado pelo profeta, quando o profeta derrama sobre a cabeça dele o óleo que representava o Espírito Santo, e que fez com que ele fosse ainda mais cheio do Espírito Santo. Alguns estudiosos vão dizer que isso aconteceu quando ele tinha 14, 15 anos de idade. E nós nem podemos discutir com isso, porque não há uma data certa, não há um relato exato de quando foi que ele foi ungido. Há alguns que são um pouco mais exagerados, e que vão dizer que ele já estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando tinha 10 anos de idade. E ele então recebeu essa unção quando tinha 10 anos de idade. Mas eu prefiro crer que ele já era um pouco mais maduro, tendo os seus pelo menos 14, 15 anos de idade, quando ele recebe esta consagração. 14, 15 anos de idade. Mas sabe quando foi que ele realmente se
se assentou no trono como rei quando ele tinha 30 anos de idade. A Bíblia nos diz isso. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 4, vai dizer que Davi tinha 30 anos quando ele assume o trono de rei. Na idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Recebeu o chamado cedo. Ainda não havia formado a sua mente como um administrador de uma nação. Ainda não havia tido experiência suficiente para poder julgar a causa do seu povo. Ainda não havia amadurecido, mas a promessa havia acontecido. E ele persistiu. E ele poderia até ter antecipado o processo, porque quando ele se aproxima do rei, e que o rei se enciuma dele, quando o rei Saul se enciuma dele e começa a perseguir ele, em um determinado momento, quando Saul está correndo atrás dele, Saul sente um borbulhar no seu estômago, na sua barriga, e ele tem que entrar numa caverna para cobrir os seus pés, para aliviar o seu ventre. E quem está lá, escondido do rei? Davi. E viu o rei, literalmente, com as calças na mão. Ele teve a oportunidade de matar o rei e antecipar a sua subida ao trono. Mas ele, sabendo que aquele homem, apesar de não estar vivendo o melhor momento de sua vida, era alguém que Deus havia escolhido para ser rei. E ele diz: longe de mim de matar o ungido de Deus. Ele só pega um pedaço das vestes do rei para poder mostrar: olha, eu estive com a sua vida na minha mão. Existem pessoas que recebem a promessa de chegar a um determinado posto dentro da obra de Deus, e para antecipar esta promessa de Deus, esse chamado de Deus, acabam matando aquele que está no lugar que ele iria ou deveria ocupar no futuro. Precisamos aprender com Davi que é tudo no tempo de Deus e não no nosso. Que não devemos matar aquele que está sentado na cadeira que um dia queremos assentar, ou que Deus prometeu que um dia iríamos nos assentar. Isso não pode acontecer. Precisamos aprender como Davi, que também é um exemplo de resiliência. Tudo bem, Davi no futuro ele veio a pecar, cometer os seus erros, mas aí nós podemos aprender com ele também, de que mesmo tendo sido escolhido por Deus, mesmo tendo sido consagrado por Deus, mesmo recebendo o título de um homem que era segundo o coração de Deus, mesmo assim cometemos erros, mas precisamos, a exemplo de Davi, reconhecer e nos humilhar nos pés do Senhor, para que os planos dele, os planos de Deus, realmente aconteçam na nossa vida. Isso é necessário. Ser resiliente. Também não podemos fazer como algumas pessoas que desistem no primeiro obstáculo que acontece. Olha a história de Naamã, todo mundo conhece, é um personagem, talvez o mais conhecido, até porque existem músicas como Naamã, que foi tanto sucesso, fez tanto sucesso em todos os lugares, se cantavam, todas as igrejas cantavam a música, essa música citando a história de Naamã. Mas Naamã, acreditando que poderia ser curado, foi até o profeta, mas não gostou da forma com que foi tratado pelo profeta. E ao ver a água do rio que o profeta havia dito, vai lá e mergulha 7 vezes, ele ficou decepcionado e disse: poxa, lá na minha terra tem água melhor, tem rio mais limpo, água mais cristalina.
se sentiu até ofendido, mas gente, nós não podemos nos ofender. Quando a palavra ela é dada pelo homem de Deus, como promessa de Deus, no que nos cabe é cumprir. Não importa o ambiente, não importa a dificuldade, não importa a aparência, o que precisamos é cumprir. Fala-se tanto hoje em dia dos levitas. Todo mundo quer ser levita, todo mundo quer pegar o microfone e sair cantando. Mas na hora que eles ficam sabendo que lá no Velho Testamento o levita também era responsável pela limpeza do curral, onde os animais faziam toda a sujeira, além de cantar, além de tocar, além de ser sacerdote, além de tudo isso, também tinha um serviço ruim que precisava ser feito. Muitos daqueles que se chamam levitas, se auto-intitulam levitas, não aceitam fazer nada de que não agrade aos seus olhos, ou seja, algo que quebre o seu orgulho. Ainda bem que Naamã tinha do seu lado oficiais que eram realmente amigos dele, que queriam bem ele, e lhe aconselharam: olha, se ele não fosse vindo, se ele não tivesse vindo e te mandado fazer uma outra coisa, você não faria? Então, está aqui o rio, vai lá e faz. Aí ele se deixou convencer e cumpriu, fez o que havia sido proposto a ele, e como recompensa ele teve a sua pele limpa. E a Bíblia diz que a sua pele parecia pele de criança. Precisamos obedecer. Se a ordem é fazer algo e aquilo não nos agrada, precisamos fazer. E aí a necessidade de ser resiliente. É necessário. Não importa se nos achamos capazes ou não. É necessário. Precisamos insistir. Porque de uma forma ou de outra, Deus irá dar o tempo oportuno para que aquilo se cumpra. O que precisamos é confiar em Deus. Andar segundo a vontade dele e fazer. Outra coisa que alguns acabam fazendo e fazendo errado é, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo tendo comunhão com o Senhor, quer a bênção que não é dele. É o caso de Geazi. Todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Acabou no final das contas por pegar algo que não lhe era lícito, não era para ele, acabou herdando toda a lepra de Naamã. A promessa de Deus para nós, igreja, é que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. E o que Jesus nos diz é que nós precisamos ser persistentes até o fim. Exemplo, livro de Apocalipse. Capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, onde vai falar sobre as cartas escritas à igreja. Olha só no capítulo 2, verso 7, olha o que o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Como alguém pode ser vencedor se desistir no meio do caminho? Não é possível. Olha o que ele diz ainda no capítulo 2, verso 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. É preciso ter resiliência. Não podemos desanimar. Precisamos insistir, continuar. Olha o que diz mais ainda no versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita
um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Ainda no capítulo 2, versos 25 e 26, olha o que ele diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Continuando no capítulo 3, verso 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! O versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-me-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia! E ainda mais, ele não iria finalizar o livro de Apocalipse, que vem falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre salvação, sobre condenação, sem antes dizer no capítulo de número 22 e no verso 7, ele vem dizer assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ser resiliente. E aí eu volto para Noé. 100 anos construindo uma árvore, sem ter um professor que lhe ensinasse, sem ter as ferramentas adequadas, mas por 100 anos ele constrói. E ele nos ensina através dos seus atos que, se nós confiarmos em Deus, ele faz coisas que são inimagináveis. Aleluia. Vocês já imaginaram que ele teve que cortar árvores para fazer essa arca? Ele cortou árvores, ele fez pranchas de madeira, e dessas pranchas de madeira, muitas delas foram cortadas no primeiro ano, e por 100 anos elas foram preservadas em condições de servir como partes dessa embarcação, que além de carregar uma carga preciosa e pesada, porque eram muitos animais, recebeu solavancos das ondas, da água que ferozmente batia sobre as suas laterais. E por todo o tempo em que o dilúvio permaneceu, essa arca permaneceu ainda intacta, porque Deus fechou a porta dessa arca por fora, e a porta só foi aberta quando a arca ficou presa em terra firme. 100 anos. A madeira não apodreceu. O betume que foi passado para selar as emendas de uma madeira para outra permaneceram sem dar vazamento, porque se desse vazamento, a arca também teria afundado. Não importa para o que Deus nos chamou, não importa o que nós vamos ter que fazer, as condições Ele sempre dará, irá fazer com que a promessa dele venha se cumprir, porque Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Aleluia. E a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas pelo nosso Senhor,
nada do que foi feito sem Ele, e que o universo ainda subsiste pela força do seu poder. Então não importa para nós as dificuldades, Deus estará conosco. Não importa se irão zombar como zombaram de Noé. Imaginamos que chamavam ele de louco, porque ele em terra seca fazendo uma embarcação que seria impossível levá-la até o mar. Chamavam de louco. Ele anunciava que o dilúvio iria acontecer e ninguém acreditou. Somente os seus familiares foram seus cúmplices. E acredito eu que de vez em quando alguns dos seus filhos questionaram ele. Eu acredito que isso deve ter acontecido. Mas pai, já faz tanto tempo, nós não estamos conseguindo, a chuva não vem. Na verdade eles nem conheciam chuva, porque até então o que acontecia era somente a umidade que era levada pelo vento e umedecia a terra. Não havia chuva naquela época. Somente a partir do dilúvio que isso começa a acontecer. Talvez seus filhos o tivessem questionado acerca dessa promessa, se iria cumprir ou não. Talvez a esposa de Noé também tenha questionado a ele, mas ele permaneceu firme e fiel e cumpriu tudo o que Deus lhe havia proposto para fazer. E ele fez tudo o que Deus pediu que ele fizesse. Nós venhamos aprender com Noé a ser resiliente. Se não souber o que é resiliente, persistente, teimoso, mas teimoso no sentido positivo. Que consigamos não desistir de forma alguma, porque as promessas de Deus irão se cumprir. Irão se cumprir. Creia, porque Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Essa palavra é para nós e para os nossos irmãos que de uma forma ou de outra conseguiram encontrar essa mensagem sendo anunciada através das redes sociais. Essa promessa é para você, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, é dos nossos irmãos que aqui estão. Precisamos ser resilientes e precisamos permanecer fiéis ao Senhor, porque fiel Ele é. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu passo os seus aqui para fazer o oração. Glória a Deus. Interessante que depois desta palavra, nós, analisando o verso de número 20, capítulo 6, versículo 20, nós vemos ali que certamente Noé nem conhecia também todos os animais existentes, assim como nós nos dias de hoje. E como fazer para que Noé colocasse toda espécie de animais dentro da arca se ele não conhecia, certamente não sabia onde ia encontrar? Aí nós olhamos para o capítulo 6, versículo 20 de Gênesis, vimos ali Deus fazendo para ele uma promessa. Noé, não se preocupe, não está escrito assim, mas não se preocupe, porque todos os animais virão a ti, para que você preserve as espécies de cada animal dentro da arca. Isso me fez lembrar, pastor, e os irmãos que aqui estão, você que está aí nas redes sociais ouvindo esta palavra, faz-nos lembrar que
promessas de Deus, é preciso a gente ficar na posição onde Ele quer que nós estejamos, para que Deus venha realizar os seus propósitos, seus ideais, seus objetivos na vida daqueles que estão debaixo da promessa de Deus. Eu estou certo de que, mais do que nunca, nós estamos debaixo da promessa do Senhor. E a promessa dele é que nós vamos ser e fazer a diferença em tempos remotos, em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Deus quer nos abençoar com a unção da perseverança. Por isso eu quero convidar os irmãos para vir até aqui à frente. Nós venha cantando, nós vamos estar cantando, Deus é fiel, e nós vamos receber a unção da perseverança hoje, para que possamos resistir os dias maus, resistir às dificuldades e ter a certeza de que vamos permanecer perseverantes.